Deu certo, ele ficou muito, muito rico. Mas voltando à sua reflexão e à pergunta que o Lucão fez, eu tô refletindo aqui e, sabe, talvez surpreenda alguns, né? Porque eu faço aquele perfil no Instagram que eu me acho muito, mas eu não me acho fora da curva em vários aspectos. Porque se eu penso no meu pai em termos de inteligência, eu me acho um cara inteligente. Meu pai me bota no bolso aqui, ó. Fala 5 idiomas, a memória dele é tão boa, até melhor do que a minha. Só que o meu pai, ele viveu num mundo que não tinha essas chances exponenciais que a nossa geração, principalmente essa geração que está assistindo agora pela internet, tem. Porque lá atrás, para você conseguir fazer um negócio com escala, você tinha que ter uma organização gigantesca, era muita gente abaixo de você. Hoje em dia, uma pessoa com um celular consegue vender para 1.000 pessoas um produto de R$1.000, ela faz 1 milhão. Então, as ferramentas tecnológicas fazem com que as pessoas medianas hoje consigam produzir resultados que só as pessoas realmente muito fora da curva do passado conseguiam produzir. O Serbasi falou, escala na época que ele começou era viajar para dar paz para 300 pessoas. Baita escala. Hoje, quase todo mundo que tem lá 1.000 amigos publica um story, vai ter 300 pessoas assistindo. Então, já tem muita gente assistindo. Então, o que eu vejo é que, para quem quer ficar rico, você tem 2 mundos. Essa é uma ideia do Nassim Taleb. Ele fala que existe o mediocristão, que é o mundo das coisas naturais, e o extremistão, que é o mundo das coisas criadas pelo homem. No mediocristão, por exemplo, você tem médias que coordenam aquele mundo. Se eu pego um grupo de 1.000 pessoas, de homens, e faço lá a medição da altura de cada um, eu vou produzir um negócio chamado curva de Gauss. Eu vou ver que eu tenho poucas pessoas abaixo de 1,60, poucas pessoas acima de 2 metros, e a grande maioria oscilando em torno de 1,70. Você tem isso aqui. Se você tem lá, por exemplo, a altura dos homens e a quantidade. A maior parte em torno de 1,70. Agora, se eu faço a mesma coisa com o rendimento que as pessoas ganham no ano, se eu pego 1.000 pessoas, eu não vou ter uma curva assim. Porque nessas 1.000 pessoas eu posso ter o Guilherme Benchimol, que tem bilhão. Ele leva a curva lá para a ponta. Fica um gráfico de cauda longa. Então, é outra dinâmica. Se você, por exemplo, adota uma profissão do mediocristão, o que é isso? Do mundo das coisas naturais. Pô. Você é um cara que trabalha vendendo seu tempo, vendendo sua hora por um valor fixo. Você faz consultas, é um nutricionista, é um dentista. Você vai ter que atender mais ou menos 10 pessoas no dia. Então vai ter um teto para o que você pode fazer. Quando é que você consegue ir para o extremistão? Quando você cria uma escala com muita gente abaixo de você. Agora, se você trabalha com rede social, aí você pode vender para uma pessoa, pode vender para 1.000 de uma vez ou para 10.000 de uma vez. Você, do nada, em um lançamento, pode fazer mais dinheiro que fez na sua vida inteira somada. Como já aconteceu com você lá atrás. Comigo, com o Serbasi. Com o Serbasi talvez não, porque já tinha mais dinheiro acumulado, né? Quando começou a fazer o lançamento. Mas são mundos diferentes, Thiago. Então, um cara que é totalmente na curva, ou até abaixo da curva, se ele tiver com a ferramenta que dê mais escala para ele, pode ter um resultado maior do que caras muito inteligentes, inteligentíssimos, mas que não usam a ferramenta para isso. Sabe que eu tenho estudado muito essa questão da inteligência, até porque eu tenho 3 filhos, né? Além de especialista em finanças, sou especialista em reprodução humana. E 3 filhos muito diferentes um do outro. Uma que estuda pra caramba, outro que tem uma vida social muito intensa, outra que ama o esporte. E você fala, pô, o que é melhor? Difícil saber o que é melhor, mas na verdade a gente vê que saber desenvolver as diferentes inteligências ajuda muito. Você falou que seu pai é muito inteligente, muito sábio. Meu sogro era um cara que assistia aquele, acho que era Show do Milhão, Jogo do Milhão do Silvio Santos. O cara acertava tudo, não errava uma, né? Mas, pô, vamos inscrever o velho para ficar rico lá. Mas não basta inteligência. Você tem que saber acumular algumas atividades, algumas habilidades, e você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz. E isso faz muita diferença. O cara pode ser muito inteligente, mas ele não está disposto a montar um canal digital e começar a usar os recursos deles, expor a cara dele e testar alguns modelos. Então, se ele não quer fazer o que outros estão fazendo, ele não cria a possibilidade de prosperar. Voltando ao que o Thiago comentou do esporte, o esporte realmente, muito pouco provavelmente, vai ajudar a prosperar. É quase que como jogar na loteria, né? A estatística joga contra. Mas o esporte te ajuda a desenvolver habilidades que a escola não te dá. Competir em equipe, estratégia, o que você faz durante meses para performar na final de um campeonato. Não importa se é de xadrez, se é de saltos ornamentais ou de corrida, mas o esporte ele te traz o setup do sacrifício, não sacrifício duradouro. O cara só vai praticar o esporte se tiver a competição no fim do ano. Se é treinar, ele desiste. Então, eu fui velocista. Pô, quer coisa pior que você nadar 5 km por dia para no fim do ano nadar uma prova de 50 metros?
né? 22 segundos para ver se você consegue ganhar 0,1. Por quê? Porque a intensidade daquele momento justificava nadar 5 km por dia. Então, o esporte, ele nos proporciona aquilo que é proposto, que eu proponho no planejamento, que é, cara, faz um sacrifício, mas não é um sacrifício até os 65 anos de idade. Faz primeiro um sacrifício para viajar daqui a 3 meses. Comemorou? Faz agora um sacrifício para dar uma festa daqui a 6 meses. Incorpora o hábito do sacrifício como uma gincana na sua vida, não como um sofrimento. Porque a gente vê 90% da população fazendo sacrifício porque acha que a vida tem que ser sacrificada. Ele escolheu aquela casa, ele escolheu aquele meio de transporte, ele escolheu viver naquele lugar, e o que dá para fazer é sacrifício. 3, 4 horas por dia no transporte público, trabalhando por salário baixo, espalhando conta na mesa para conseguir pagar, porque a vida é sacrificada. Não vai enriquecer. Ele tem que mudar alguma coisa, né? Talvez o sacrifício de morar mais longe, de tentar trabalhar no interior, longe da família. Um projeto de 2, 3 anos de sacrifício para virar uma chave. Curiosamente, quem que é o maior vilão? A sociedade. As pessoas se impõem sacrifícios porque querem mostrar para a família que dão uma casa para os seus filhos, que conseguiram comprar um carro, uma moto. Geralmente o cara que não está dando certo, que se muda para um outro país, fala, cansei desse país, que é uma desgraça, Brasil, que não dá para crescer, vou morar na Inglaterra, na Irlanda. O cara vai fazer sacrifício. Ele vai andar de transporte público, ele vai comprar carro dividindo com 3 pessoas, vai dividir moradia com mais 3, 4 amigos, morar num porão, e depois de 4, 5 anos o cara está prosperando, porque a sociedade parou de cobrar dele o status. Então ele aceitou o sacrifício na vida. Então a gente não quer propor o sacrifício, que a vida tem que ser sacrificada. Você tem que buscar o prêmio dali a alguns meses. As pessoas não têm essa dificuldade. Não, e você citou, né,